Então vejam só o seguinte. Neste controle difuso, nós temos a chamada via de defesa. Via de defesa. Também conhecida como via incidental. Cuidado com as expressões sinônimas. Via de defesa também é chamada de via incidental. Também é conhecida como via de exceção. Tudo a mesma coisa. Via de defesa, via incidental, via de exceção, para você provocar o controle difuso. Por exemplo, a Universidade de Brasília gostava de falar via incidental. Fundação Getúlio Vargas também falou via incidental. Mesma coisa, controle difuso. Agora, para você provocar uma atuação do controle concentrado, nós temos um outro caminho, que é a chamada via de ação. Ações próprias, ações específicas para você provocar diretamente, originariamente, o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Via de ação. Nesse controle abstrato, porque nós vamos analisar em tese, em abstrato, se uma lei é ou não é constitucional, nós temos que relembrar aqui essas duas leis. Lei 9868 de 99 e a Lei 9882 de 99. Hoje, antes de dormir, para chamar o soninho, tá? Temos que ter boas noites de sono. Essas duas leis, tira e queda. Tá? Vai lendo aos pouquinhos. Né? Ali, em pouco tempo, você lê as duas leis. Por isso que nós vamos estudar aqui, nessa chamada via de ação, as ações específicas. Então, vejam só. Nós temos ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. E ainda, arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. São os três caminhos que normalmente nós encontramos para provocar o órgão de cúpula, o órgão principal do Poder Judiciário. Primeiro vamos trabalhar aqui este controle difuso, para depois nos dedicarmos em cada uma dessas ações. Tá? Todas já foram cobradas em prova. Então você pode ficar tranquilo, estudando cada uma delas, você sai bem preparado. Só que antes de trabalhar o controle difuso, antes de nós conversarmos sobre controle concentrado, eu queria terminar a apresentação desse quadro falando a respeito da chamada cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Cláusula de reserva de plenário. Artigo 97. Pode cair na prova de vocês, apesar de já ter sido cobrado. Né? Eles já perguntaram cláusula de reserva de plenário nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Né? É engraçado isso pelo seguinte, eu comecei a dar aula aqui no curso em 2005. Comecei a dar aula aqui no curso em 2005. E antes eu já dava aula em curso preparatório para concurso. E eu dizia, olha, cláusula de reserva de plenário sempre cai em concurso. No exame da ordem, eles podem perguntar. Desde 2005 eu falava isso. E eles nunca pediam. Né? Até que em 2010, teve que mudar para a Fundação Getúlio Vargas. Primeira prova de 2010, na verdade,
segundo exame de 2010, mas a primeira prova da Fundação Getúlio Vargas, eles perguntaram o artigo 97. Então, eu não erro. Ou vai cair agora, ou daqui a 5 anos. Né? Pode anotar. Né? Uma hora cai. Né? O que diz a cláusula de reserva de plenário? Então, vejam lá. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal. Ou somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão especial de um tribunal, quando o tribunal tem órgão especial, poderá ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Artigo 97, cláusula de reserva de plenário. Repetindo. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal, ou somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão especial de um tribunal, poderá ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. É o artigo 97. Vai direto ali na Constituição. Eles cobraram apenas a letra da Constituição. Só isso. Tinha que decorar? Tinha que decorar. Tá? Mas essa cláusula de reserva de plenário, você utiliza tanto no controle difuso como no controle concentrado. Em ambos você utiliza. Qual é a minha preocupação aqui? Então vejam só. Existe uma presunção de constitucionalidade das leis. Você sempre imagina que a lei, você sempre imagina que o ato normativo é constitucional. É uma presunção relativa. Nós estamos vendo aqui que ela pode ser quebrada. Agora, se for para quebrar esta presunção de constitucionalidade, o órgão colegiado do Poder Judiciário deverá se manifestar pelo seu pleno, pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal, ou pelo menos pelo seu órgão especial, pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão especial daquele tribunal. Isto significa que o órgão fracionário de um tribunal, o que é o órgão fracionário de um tribunal? A turma, a sessão, a Câmara. O órgão fracionário de um tribunal não pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um órgão, ou de uma lei ou de um ato normativo. Se for para declarar a inconstitucionalidade, tem que ser o voto da maioria absoluta dos membros de todo o tribunal ou pelo menos dos membros do órgão especial. Claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Lógico, na primeira instância, no controle difuso, na primeira instância, é o juízo monocrático. Tem o juiz federal, tem o juiz estadual, atualmente o juiz do trabalho, sozinho. Ele é todo órgão do Poder Judiciário. Ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Eu estou dizendo cláusula de reserva de plenário quando for um órgão colegiado do Poder Judiciário. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Pois bem. Agora que nós já relembramos cláusula de reserva de plenário, todo esse quadro, que é a situação atual da Constituição de 88, vamos nos dedicar a este controle difuso. Em primeiro lugar, vamos relembrar controle difuso. Vamos trabalhar aquela via de defesa. Então vejam só. Quando eu falei com vocês a respeito do controle difuso, o que eu disse? Qualquer órgão do Poder Judiciário, quando provocado, pode se manifestar a respeito da constitucionalidade de uma lei. Pode ser, vamos imaginar aqui, pode ser juiz federal, juiz estadual, juiz do trabalho, juiz eleitoral. Pronto. Qualquer órgão do Poder Judiciário. Quando eu menciono via de defesa, significa o seguinte: qualquer pessoa, pode ser pessoa física ou jurídica, qualquer pessoa
para defender um direito seu. Por isso, via de defesa. Qualquer pessoa, para defender um direito seu, pode alegar incidentalmente, via incidental. Pode alegar na sua argumentação a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então vejam, via de defesa, via incidental. A pessoa, para se defender num caso concreto, alega incidentalmente a inconstitucionalidade da lei. Diz ali na sua argumentação que a lei é inconstitucional e está violando um direito seu. Claro isso? Todo mundo entendeu? Então vejam, quando eu falo via de defesa, não significa que na relação processual a pessoa tem que estar no polo passivo. Não, pode ser polo ativo. A pessoa pode impetrar um mandado de segurança, a pessoa pode ajuizar uma ação ordinária, ou pode ser polo passivo. Na contestação, alega incidentalmente a inconstitucionalidade da lei. Vejam, a questão principal, neste caso concreto, onde nós temos um autor e um réu, a questão principal nesse caso concreto é a pessoa defender o seu direito. A questão principal não é afastar do ordenamento jurídico aquela lei. Não. A questão principal é decidir, naquele caso concreto, quem tem o direito. Então ela traz na argumentação, traz ali uma alegação de inconstitucionalidade. Pronto. Todo mundo entendeu? Diga. Já vamos ver isso. Espera um minutinho. Já vou chegar aqui, tá? Você está pensando direitinho. Está indo no caminho certo. Já vamos chegar nesse ponto. Os efeitos dessa decisão no controle difuso. Vão perguntar bem isso na prova. Então vejam só o seguinte, pessoal. Quando nós vamos aqui defender um direito neste controle difuso, nós não começamos normalmente ali na primeira instância. Não, o que acontece é isso. Primeira instância, juiz monocrático, juiz federal, juiz do trabalho, juiz estadual. O juiz, na primeira instância, acaba tomando uma decisão. E daí eu pergunto para vocês, graças ao nosso sistema recursal, essa questão não pode chegar até o Supremo Tribunal Federal no controle difuso? Pelo controle difuso, não vai subindo até o Supremo Tribunal Federal? Sim, tem matéria constitucional. Qual é o caminho que normalmente nós vamos levar até o Supremo Tribunal Federal? Recurso extraordinário. Só faço um alerta para vocês. Cuidado com a emenda constitucional 45. Porque agora, para ser admitido o seu recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, você terá que demonstrar repercussão geral. Artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. Você deverá demonstrar a possibilidade de multiplicidade de ações, a repercussão na sociedade a respeito daquele tema, para que o Supremo Tribunal Federal possa analisar aquele recurso extraordinário. Vamos imaginar que foi admitido ali o seu recurso extraordinário. Vamos imaginar que ele foi admitido. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, para dizer quem tem direito naquele caso concreto, o Supremo Tribunal Federal terá que enfrentar a questão da constitucionalidade da lei. Vamos imaginar que o Supremo Tribunal Federal entendeu, não, realmente esta lei é inconstitucional. Vejam, a decisão final tomada pelo Supremo Tribunal Federal naquele caso concreto, controle difuso, vale apenas entre as partes envolvidas, autor e réu. Aquela lei foi considerada inconstitucional apenas inter partes, autor e réu.
Para todas as outras pessoas que não participaram daquele processo, a lei continua sendo válida. A lei continua sendo constitucional. Então, repetindo, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, naquele caso concreto, nesse controle difuso, vale apenas entre as partes envolvidas, autor e réu. Mas daí eu pergunto para vocês, isso não cria uma insegurança jurídica? Afinal de contas, o próprio Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, como diz o artigo 102, ele já decidiu que uma lei é inconstitucional. Não seria interessante retirar do ordenamento jurídico essa lei? Sim. Mas no controle difuso, o Supremo Tribunal Federal pode apenas decidir naquele caso concreto. Agora, se nós queremos retirar do ordenamento jurídico aquela lei, aquele ato normativo, nós precisamos de uma atuação de um outro órgão. Que órgão é esse? A atuação do Senado. E isso eles perguntaram no segundo exame de 2010. Após a decisão no controle difuso, no Supremo Tribunal Federal, uma decisão definitiva, automaticamente deve ser dada ciência ao Senado. O Senado tem uma competência prevista no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Artigo 52, inciso 10 da Constituição. Compete ao Senado afastar, no todo ou em parte, uma lei declarada inconstitucional numa decisão definitiva tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Compete ao Senado suspender, no todo ou em parte, uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui no controle difuso, porque ali menciona que é uma decisão definitiva. Então, o Senado, mediante resolução, se o Senado entender, o Senado tem discricionariedade para decidir se afasta ou não aquela lei. Se o Senado entender, realmente, essa lei é inconstitucional, mediante resolução, irá afastar do ordenamento jurídico. Notem, nós estamos conversando apenas sobre controle difuso. Ficou claro esse ponto, pessoal? Todo mundo entendeu? O regimento interno do Senado e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal já falam a respeito disso. Esta ciência é automática. Se por acaso a notícia da decisão do Supremo Tribunal Federal não for comunicada ao Senado, outras pessoas podem provocar isso. Por exemplo, Procurador-Geral da República. Mas aqui é para ser algo automático. Então, repetindo, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no controle difuso vale apenas entre as partes envolvidas, autor e réu. Para todas as outras pessoas, a lei continua valendo. Mas daí é comunicado ao Senado. Se o Senado entender que a lei realmente é inconstitucional, o Senado, mediante resolução, pode suspender, pode afastar, no todo ou em parte, aquela lei declarada inconstitucional. Certo? Há muito tempo surgiu a seguinte questão: quais são os efeitos da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no controle difuso e quais são os efeitos da resolução do Senado, que afasta do ordenamento jurídico e aquela lei deixa de ser aplicada para todas as pessoas? Então veja. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, em regra, tem uma eficácia retroativa, produz efeitos ex tunc.
A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal tem uma eficácia retroativa. Produz efeitos ex tunc. Ex tunc é uma expressão em latim que significa desde então. Então, aquela lei, desde o seu nascimento, para autor e para o réu, só para as partes envolvidas no processo, aquela lei será considerada inconstitucional. Tem uma eficácia retroativa. Agora, a resolução do Senado é um instrumento normativo. A resolução do Senado é um ato normativo. E, normalmente, os atos normativos não têm uma eficácia retroativa. Então, o que acaba acontecendo nesses casos, nessas situações? Já que a resolução do Senado é um ato normativo, não tem uma eficácia retroativa, então, já que é um ato normativo, acaba valendo para o futuro. Não terá uma eficácia retroativa. Se não tem uma eficácia retroativa, então acaba produzindo efeitos ex nunc. Ex nunc é uma expressão em latim que significa desde agora. De agora, a partir do momento da expedição desta resolução, a lei não pode ser aplicada mais em relação às outras pessoas. Agora, em relação ao passado, ela é considerada válida. Sinceramente, na prova, lembrar desta regra geral não é um pouco complicado? Afinal de contas, a gente tem tanta coisa para lembrar. Então, um aluno chamado Rodrigo aqui até deu uma dica. Né? E quanto mais simples for a dica, mais fácil para a gente lembrar na hora da prova. Ele falou o seguinte: esta é a regra geral. Não estou falando aqui em modulação de efeitos. Esta é a regra geral. Regra geral. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, efeitos ex tunc. Supremo Tribunal Federal tem a letra T, ex tunc, uma eficácia retroativa. A resolução do Senado, Senado tem a letra N, produz efeitos ex nunc. Não retroage, vale para o futuro. Quanto mais simples for a dica, mais fácil para você lembrar para a prova. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Bem tranquilo? Então, tá bom. Mais alguma dúvida aqui a respeito desse controle difuso? Por que é chamada de via de exceção? Muito simples. Para aquele autor e para aquele réu, não se aplica mais aquela lei. Então, eles acabam sendo a exceção. Para todas as outras pessoas, aquela lei continua valendo. Até que surge a resolução do Senado, que afasta do ordenamento jurídico aquela lei considerada inconstitucional, numa decisão definitiva tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Muito bem. Agora que nós trabalhamos este controle difuso, fizemos aqui uma revisão na matéria, agora vamos nos divertir com esse controle concentrado, via de ação. Acontece aqui o seguinte: controle concentrado nós já vimos. É quando o órgão principal, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, irá analisar, em tese, em abstrato, a constitucionalidade de uma lei. Nós temos a via de ação, ações específicas para provocar uma atuação do Poder Judiciário, do órgão de cúpula do Poder Judiciário. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Primeiro ponto importante para vocês lembrarem. Aqui no controle concentrado, nós não temos partes envolvidas num caso concreto. Não tem, tecnicamente, assim, um autor e um réu. Quando nós falamos aqui do controle concentrado, nós temos que lembrar o seguinte: a lei será analisada em tese, em abstrato. Nós temos que realmente abstrair a existência de partes num processo. Por isso, anotem, o controle concentrado, ele diz respeito a um processo objetivo. Controle concentrado
diz respeito a um processo objetivo. Ou seja, nós vamos abstrair a existência de partes num caso concreto. Já que é um processo objetivo, vejam que interessante. Na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, nós vamos partir do pressuposto, neste controle concentrado, que o Supremo Tribunal Federal analisou todos os argumentos favoráveis e desfavoráveis à constitucionalidade daquela lei. Você imagina que eles analisaram todos os argumentos, inclusive argumentos que não estavam até mencionados na causa de pedir, porque, no fundo, é um processo objetivo. Então, uma questão que pode surgir a partir daí. Como o controle concentrado é um processo objetivo, significa que não corre prazo prescricional, não corre prazo decadencial, porque o controle concentrado é um processo objetivo. Não corre prazo prescricional, não corre prazo decadencial. Certo aqui? Até caiu na prova uma questão que acabava explorando isso. Foi o terceiro exame de 2010 e depois, nas outras provas, de certa maneira, eles acabam cobrando esse ponto também. O que acabou sendo exigido? Probleminha na prova. Um governador estadual está insatisfeito, está em desacordo com uma lei estadual de 1984. Se eu não me engano, era isso. 1984. A prova sendo elaborada em 2010 e 2011. O governador, em 2010 e em 2011, está insatisfeito com uma lei estadual de 1984, que acaba estabelecendo uma vinculação do salário mínimo. E você sabe, pela Constituição de 88, você não pode vincular ali o salário mínimo. Daí eles perguntam, você pode provocar o Poder Judiciário para analisar esta lei de 1984? Sim, vejam, mais de 26 anos, você pode, daí nesse caso, analisar aquela lei. Por quê? Porque é um processo objetivo, controle concentrado. Você não tem partes envolvidas, não corre prazo prescricional, não corre prazo decadencial. Inclusive, a resposta que você tinha que colocar, porque o enunciado da questão mencionava. Imagine, nesse caso, que nós queremos uma decisão com eficácia geral, efeitos erga omnes, e nós queremos uma decisão também que tenha efeitos vinculantes. A resposta que você tinha que dar, no caso, era a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Essa era a resposta que você tinha que dar. Porque, inclusive, é uma lei anterior à Constituição de 88. Mas a gente vai ver depois, com calma, quando analisar a DPF daí na próxima aula. Tá bom? Todo mundo entendeu aqui o controle concentrado? Primeira ação específica que nós vamos trabalhar é a ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Talvez seja aquela que mais cai na prova. Para falar a respeito de ação direta de inconstitucionalidade, em primeiro lugar, nós temos que buscar o fundamento constitucional. Fundamento constitucional da ação direta de inconstitucionalidade. Então, anotem. É o artigo 102, inciso 1º, a linha A. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Ali diz que compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar originariamente, diretamente, a ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Nós vamos encontrar três tipos, três modalidades de ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade genérica.
Ação direta de inconstitucionalidade genérica. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. E ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Certo aqui? Então, o fundamento é o mesmo. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Tá? Todas essas modalidades já foram cobradas em prova. Tá? Até tomem um certo cuidado especial com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque nós temos uma alteração que foi feita na Lei 9868 de 99. Agora nós temos, a partir do artigo 12, tem artigo 12A, 12B, 12C, eles colocam o alfabeto inteiro agora. Né? A partir do artigo 12A, você vai encontrar um procedimento para ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, pegue essa lei também atualizada. Tá certo? Então, todas as hipóteses, todas essas modalidades acabam cobrando em prova. Talvez a modalidade que mais cai em prova seja a ação direta de inconstitucionalidade genérica, que é por onde nós vamos começar. Pelo menos aqui uma rápida introdução. No início da próxima aula, nossa última aula, né? Daí eu acabo concluindo essa parte aqui de controle concentrado. Apenas lembrem o seguinte: de acordo com o que menciona o próprio artigo 102, inciso 1º, a linha A, você irá, nesse caso, analisar uma lei em tese, uma lei em abstrato. Então, pode ser uma lei ou um ato normativo. Lei ou ato normativo. Lei ou ato normativo. Segundo a própria redação, lei ou ato normativo federal ou estadual, frente à Constituição Federal. Lei ou ato normativo federal ou estadual, frente à Constituição Federal. Qual é a pergunta mais comum que eles podem fazer aqui? Você pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal em relação a uma lei ou ato normativo municipal que viola a Constituição Federal? Pode ou não pode? Não pode. Por que não pode? Não tem previsão para isso. A Constituição diz, a legislação diz. Você pode promover ação direta de inconstitucionalidade em relação à lei ou ato normativo federal ou estadual frente à Constituição Federal. Ali não fala de lei e ato normativo municipal. Ah, mas como é que nós fazemos nesse caso? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que eles exageraram na Câmara Municipal, aqui na nossa cidade, a proteção ao direito ambiental. Eles elaboraram uma lei que diz: quem jogar papel na rua, pena de morte. Acabei de jogar papel na rua. Lei municipal. Me pegaram. Fui procurar o escritório de vocês. Me falaram que vocês cobram muito caro, mas é porque vocês fazem um bom serviço. Você pode promover ação direta de inconstitucionalidade genérica contra uma lei municipal que ofende a Constituição Federal junto ao Supremo Tribunal Federal? Não pode. Nem eu tenho legitimidade para isso. Tem que ter legitimidade. Eu não tenho legitimidade. Então, o que vocês recomendam? O que vocês podem me recomendar? Se entregue. Fuja. Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o controle difuso. No controle difuso, para defender o meu direito à vida, vocês podem provocar o controle difuso, alegando incidentalmente a inconstitucionalidade da lei municipal
frente à Constituição Federal. No controle difuso, pode. Na ação direta de inconstitucionalidade genérica junto ao Supremo Tribunal Federal, não pode. Provavelmente vocês vão impetrar mandado de segurança para garantir o meu direito líquido e certo à vida. Que é direito mais líquido e certo do que esse? Todo mundo entendeu? No controle difuso é possível. Na ação direta de inconstitucionalidade genérica, não é. Mas nós voltamos a analisar outros pontos na próxima aula a respeito disso. Fazer uma rápida revisão desse ponto inicial. Na próxima aula nós fechamos ali com tranquilidade e controle concentrado. Só peço que vocês façam essa tarefa de casa. A emenda constitucional 45, integralmente, e tomar cuidado com essas duas leis. Obrigado pela atenção de vocês. Sucesso!